Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Transcrição, dessa vez com o tema CRISPR-Cas9, Fundamentos Moleculares, História e Desafios Éticos. Meu nome é Lara Pompilho. Eu sou Maria Eduarda. E aqui convidamos o professor Rafael Guimarães. O professor Rafael, ele é professor associado do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular e em Biologia Aplicada à Saúde do LICA, da UFPE, graduando em Ciências Biológicas bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado em Biotecnologia e Saúde pela Rede Nordeste de Biotecnologia, a Renorbio, e pós-doutorado pela Universidade de Trieste, na Itália. Atualmente, ele é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde e desenvolve pesquisas voltadas para a análise de fatores imunogenéticos relacionados à resposta ao tratamento antirretroviral em pessoas vivendo com HIV. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada pela Lara, presença. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Prazer participar. A gente dividiu esse roteiro em 2 blocos. O nosso primeiro bloco tem o título de Fundamentos Científicos Moleculares do CRISPR-Cas9, porque a gente quer entender um pouquinho o mecanismo por trás dessa ferramenta tão atual que a gente vê com muita ênfase hoje em dia. É uma ferramenta que vem crescendo bastante. Então a gente gostaria que, para começar, você explicasse o que é esse sistema CRISPR-Cas9 e como ele funciona do ponto de vista molecular. Veja, primeiro tem que separar as duas coisas para a gente iniciar a conversa. O CRISPR, ele é um locus encontrado em bactérias. Ele funciona como se fosse um sistema imunológico, muitas aspas aí, das bactérias, e mais aspas ainda, um sistema imunológico adaptativo. Porque esse locus, ele codifica proteínas que vão ser capazes de cortar uma sequência viral, e após esse vírus que infectou a bactéria ser cortado, ele é inserido no genoma da bactéria. Então, na próxima vez que essa bactéria for infectada por esse vírus, ela consegue ter uma tesourinha molecular para cortar esse vírus de maneira como se fosse um sistema imune. O nome CRISPR ele é uma sigla em inglês bem grande. Simplificando, seriam pequenas regiões palindrômicas interespaçadas, enfim. Palíndromo quer dizer uma sequência que você lendo de frente para trás, de trás para frente, é a mesma coisa. Então encontraram no locus da bactéria essas pequenas sequências, que são palindrômicas, né? Então tem uma sequência palindrômica aqui, tem um espaço entre essas sequências e tem mais uma e outra e assim vai. Entre essas sequências, foi daí que descobriram isso, encontraram sequências de vírus. E daí foi onde descobriram que esse sistema ele é utilizado pela bactéria para se defender desses bacteriófagos, né? Desses vírus que infectam bactérias. A gente saindo desse ponto, que já é sabido há mais tempo, desse locus bacteriano, trazendo isso para a parte de edição gênica, então usa o mesmo nome, que é o CRISPR, é o locus, mas usa isso para fazer esses cortes que a enzima Cas9 faz, mas de maneira direcionada para regiões onde a gente quer editar o genoma. Pode ser o genoma humano, de planta, de qualquer outro organismo. A gente consegue direcionar esse corte para que o sistema de reparo do DNA ele faça essa edição. Quais são os principais componentes envolvidos nesse sistema e como ocorre o reconhecimento e o corte do DNA-alvo? Tá, então funciona assim. Como é que funciona lá de novo? Esse CRISPR, esse locus na bactéria, quando ele é transcrito, ele vai dar origem a um RNA, né? Então, esse pedaço, esse RNA, ele vai ser complementar à sequência do vírus. E é justamente esse RNA que vai sinalizar para a enzima que corta, que é a Cas9, onde ela deve fazer esse corte. Na bactéria, como a sequência do RNA é complementar a sequência do vírus, ele vai direcionar esse corte para a sequência do vírus. Como é que a gente usa isso para fazer a edição? A gente constrói de maneira artificial o que a gente chama de RNA guia. Esse RNA guia, justamente, ele vai dar, vamos dizer assim, um GPS aí para a enzima Cas9 fazer um corte, uma quebra de dupla fita no DNA, onde, após esse corte, a célula ela precisa necessariamente fazer esse reparo. Então, o que é que precisa para fazer esse corte? A gente vai precisar da enzima Cas9, que é a enzima que corta, o RNA guia, que tem que ser complementar à região onde você quer que ele corte, e perto da região onde vai haver essa complementariedade de bases, tem que haver uma sequência consenso chamada de PAN, que são 3 nucleotídeozinhos que ficam logo após essa sequência onde existe a complementariedade com a RNA guia. Batendo tudo isso, a Cas9 vai lá e corta. Beleza, fez a quebra de dupla fita, o DNA está agora partido. Isso precisa ser resolvido. Se não é resolvido, a célula entra em mecanismo de apoptose. Como é feito? Essa quebra de dupla fita ela pode ser reparada de 2 formas. Ou simplesmente junção de extremidades. Então, a gente quebrou aqui, ela vai e junta. Essa junção aqui, ela é feita de maneira, vamos dizer assim, mais grosseira do que o outro tipo de reparo que eu vou falar daqui a pouco. Quando você faz essa junção, ele pode promover o aparecimento de indels. Indel é a inserção deleção. Então, pode haver a perda de um pedacinho do DNA
que pode gerar, por exemplo, a perda da matriz de leitura, aquelas trincas lá dos códons, né? Então, se a gente perde um nucleotídeo ali, esse gene pode ser, por exemplo, inativado. Se eu desenho um RNA guia para aumentar uma região do exon 1 ou da região promotora de um gene, faço esse corte, na hora do reparo ele perde um pedaço, todo esse gene para frente vai ser modificado. Então, eu estou inativando esse gene. E como é que eu consigo fazer a edição mais direcionada? Existe um outro tipo de reparo que a célula usa, que é por homologia direta. A célula ela pode reparar esse DNA a partir do seu cromossomo homólogo. Então, ao invés de ela só juntar, ela usa o cromossomo homólogo como um espelho, para ela ver como eu deveria ser, já que quebrou aqui, eu não sei me corrigir. Ela olha para o cromossomo homólogo e ela se corrige ao molde do cromossomo homólogo. E daí ela faz esse reparo mais direcionado. Para a gente editar essa célula, a gente promove o corte e entrega também para a célula um espelho falso, vamos dizer assim, para quando for haver esse reparo, ao invés de ela olhar para o cromossomo homólogo, ela olha para o DNA que eu estou fornecendo e esse DNA já está com a edição que eu quero que ela faça. Então daí ela olha para aquele espelho, o espelho ele está com um filtro ali, né, que vai fazer com que ela seja do jeito que eu queria que fosse. Eu tenho uma dúvida. Quando você coloca o DNA molde, ela obrigatoriamente vai fazer esse mecanismo de reparo ou ela pode fazer por não homologia? E aí então, aí é que tá. Você explicar a teoria, parece que funciona sempre assim, não é. Porque quando você faz esse corte, a célula ela pode fazer o reparo de um jeito ou de outro e pode fazer o reparo do jeito que você quis, mas não fez a edição que você quis fazer. A edição via CRISPR, você interfere até o momento que você corta. Daí para frente é a célula que vai trabalhar. E aí, o seu trabalho depois disso, então daí vem várias etapas de biologia molecular na bancada para você conseguir selecionar aquele clone ali daquelas células que fez a edição do jeito que você queria. Depois que você encontra ali, aí você separa aquilo e aí você multiplica aquilo em cultura. Então, a maioria das células que você tentou editar, ou você não conseguiu cortar, ou você não conseguiu fazer com que a edição fosse do jeito que você queria, ou foi feita uma edição, mas errou no outro ponto. Então, você tem que selecionar, após tudo isso, selecionar qual é o tipo de célula que você vai encontrar aquela edição do jeito que você previu. Quando você terminar tudo, você vai lá e olhar se aquele gene está ativo ou está inativo, ou vai ter que sequenciar para saber se a edição está lá, ou vai ter que ver a presença de uma proteína que só está porque você editou. Alguma coisa você tem que fazer no fim para saber se a edição aconteceu. Lembro que você já comentou uma vez na aula que você aprendeu essa técnica na Itália, Foi, né? verdade. No seu pós-doutorado. Verdade. Você pode contar pra gente um pouquinho como foi essa experiência de aprender essa técnica assim no exterior, né? Como é que era a aplicação lá no exterior, quais eram os desafios? Pra gente entender, porque a nossa próxima pergunta já é na perspectiva brasileira. Tá. Então, inicialmente, a gente quer saber como é que era essa técnica e as perspectivas dela no exterior. Tá. Eu, no momento, eu não trabalho exatamente com isso, eu não trabalhava antes. Eu tinha vontade de aprender, isso foi em 2016, foi em 2012 ou 2013 que a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier, junto com um grupo delas, inclusive ganharam o Nobel por causa disso, publicaram essa forma de edição. E aí, nessa época, tava todo mundo falando sobre isso. Eu já era professor aqui do departamento de genética da universidade e queria aprender a fazer. Então, surgiu a oportunidade de uma bolsa para fazer o pós-doc lá em Trieste. E aí, eu tinha que escolher um projeto para ir. A bolsa veio meio que antes da ideia, então eu tinha uma cota de bolsa. E aí eu disse, não, eu quero aprender a fazer CRISPR, dentro do projetão onde tinha a bolsa disponível, claro, que era com peptídeos antimicrobianos, né, que era com a professora Ana Benko, que é também lá do departamento. Para desenhar o projeto, eu pensei numa ideia de ver a atividade desses peptídeos antimicrobianos de plantas, de extrato de plantas, e ver qual era a via que ela ativava, a via de inflamação, via de resposta. E eu propus entendendo qual era a via, eu queria saber isolar aquela via fazendo nocaute de genes daquela via. Então, o nocaute é eu tirar a expressão desse gene, né? E eu propus fazer isso via CRISPR. E daí o projeto foi aprovado, tudo, e fui para lá. Chegando lá, eu não sabia de nada. Eu não sabia como fazer, eu sabia na teoria, basicamente, como é que funcionava. O que eu sempre ouvi falar é que era uma coisa muito fácil. Mas é muito fácil dentro do contexto de edição gênica que a gente tinha antes. Porque antes a gente tinha sistemas de edição gênica que eram muito mais complexos, muito mais caros, muito mais difíceis. Uma edição era quase uma tese de doutorado para você editar uma coisa. Porque se você fazia, por exemplo, um protocolo de zinc finger, algum outro processo desse, você tinha que construir uma proteína específica para aquele ponto. No CRISPR não é assim. É meio que você muda o RNA guia e a técnica funciona basicamente da mesma forma. Vamos fazer um paralelo assim para o pessoal entender. É como discutir muito sobre vacina de RNA. Então, que a gente muda o RNA ali, mas o processo ali inteiro é basicamente a mesma coisa. Você muda só aquela parte ali. Então, pra gente tem que mudar só o RNA guia para poder fazer o corte no ponto que eu queria e fazer a edição.
Mas para isso, existem várias etapas que eu também não trabalhava aqui, apesar de serem elementares para o pessoal de biologia molecular, muitas vezes você nunca trabalhou. Por exemplo, eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com bactérias. Eu sempre trabalhei com genética humana e nunca tive a oportunidade de trabalhar com bactérias. É uma coisa que quem trabalha sabe que não é complicado de fazer. Você cultivar a bactéria, de você fazer clonagem. Essa parte eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer. Foi um momento de eu aprender. Aprendi. Eu nunca tinha trabalhado com entrega na cultura de células in vitro, cultura de células eucarióticas agora, inserir coisas dentro da célula. Então, eu tinha trabalhado com cultura, mas em outro contexto. Então, eu tive que aprender como é que eu faço esse processo, que também faz parte da técnica de CRISPR, para poder levar o RNA guia, a Cas9, para dentro da célula. Então, eu tive que aprender essa parte. Eu tive que aprender, por exemplo, a trabalhar com Western blot, que eu nunca tinha feito, que é uma técnica que essa é bastante trabalhosa. Então, eu tive que aprender várias técnicas ali, mas mesmo assim, eu partindo, não vou dizer do zero, tá? Porque eu já tinha experiência de bancada de muitos anos, desde iniciação científica, doutorado, já era professor aqui. Eu tinha experiência de bancada, trabalhando com outras coisas, mas eu não tive muita dificuldade para pegar o protocolo, olhar e fazer. Então, quando dizem que é fácil, é nesse contexto. A gente compara com outro contexto, entre pessoas que já têm uma certa experiência em bancada, para você seguir protocolo, seguir a receitinha ali e ver. A parte mais difícil é chegar no final, eu conseguir encontrar aquele clone ali que eu consegui fazer a edição e separar aquilo, tá? Então, eu passei esse tempo lá e eu infectava a célula com o vírus, jogava esse peptídeo microbiano, via qual era a via que estava sendo ativada e tentava fazer um nocaute para poder entender como funcionava isso. Na sua avaliação, quais são as perspectivas para o uso do CRISPR-Cas9 no Brasil, tanto na pesquisa científica quanto em aplicações médicas ou biotecnológicas? Veja, no Brasil, a pesquisa no Brasil é muito forte, assim, vai em todas as áreas. Eu, no caso, se fosse, por exemplo, eu procurar qualquer grupo de pesquisa para aprender CRISPR, eu não precisava necessariamente ir para fora do Brasil. Tá? Esse é um ponto importante. Eu não necessariamente precisaria ter saído para fazer isso. Tem muitos grupos no Brasil que trabalham com isso. Inclusive, dentro das diversas áreas. A gente tem muitos trabalhos dentro de genética humana, por exemplo, que trabalha com anemia falciforme, tentando desenvolver ensaios clínicos. E a parte que o Brasil, na parte da genética, que é muito forte referência no mundo, é a parte da Embrapa, a parte do agronegócio. Então, a gente tem muita pesquisa para produzir sementes que tenham resistência a certo tipo de condição. Isso é muito avançado, financiado pelo governo e também por empresas privadas, enfim. O Brasil ele tem uma perspectiva bastante alta, inclusive de continuar dentro das áreas onde já é forte, ficar mais forte ainda, principalmente nessa parte do agronegócio. A pesquisa no Brasil é muito avançada também com isso. E o CRISPR veio e avançou ainda mais, né, na Sim, pesquisa, ele sim. já agregou bastante. Exatamente, porque antes a gente tinha produção de transgênicos, de organismos geneticamente modificados, que o CRISPR chegou e facilita também esse processo. Primeiro porque nem toda edição com CRISPR é considerada um OGM, né? Então, dependendo de como a gente vai colocar a Cas9 e o RNA guia dentro da célula, se você integra isso no DNA, você está modificando o DNA, colocando um gene exógeno ali, um transgênico, né? Mas se você consegue fazer essa entrega sem necessariamente integrar isso dentro do genoma, ele não precisa nem ser classificado como um transgênico, e daí isso facilita, inclusive, para a liberação para o uso e tal. A fiscalização seria menor, menos exigências, além do custo ser menor. A gente já faz melhoramento há muito tempo, né? Desde a parte que fazia de maneira natural, de fazer cruzamento de plantinhas, até agora a gente consegue fazer essa edição de maneira mais direcionada. Partindo agora para uma parte mais histórica e ética envolvendo o CRISPR, a gente sabe toda essa questão ética que envolve. Eu até ia comentar aqui que eu vi um vídeo da Maiana Zassi, da USP, que é um TED Talk que ela fala justamente sobre essa parte ética, de 8 anos atrás. E é interessante ver que isso perpetua até hoje, né? A primeira pergunta é, apesar do grande potencial dessa tecnologia, quais o senhor considera serem os principais riscos ou perigos associados ao uso do CRISPR-Cas9 na atualidade? Veja, primeiro falar, a professora Maiana Zatz, ela é uma referência, tem um livro que ela escreveu sobre chamado Genética, e ela falou sobre muitos temas que eram o tema da época. Obviamente, se você pega esse livro dela hoje, ela não está falando de CRISPR propriamente dito, porque talvez não tenha sido ainda da mesma época, mas ela com certeza já falava de edição gênica e aonde isso pode nos levar e tal. Então, dentro do CRISPR, a técnica em si, ela não há juízo de valor em cima dela, tá? A técnica é uma ferramenta. Então, ela pode ser usada para o avanço científico e para
o progresso da humanidade. O ponto é, como qualquer outra ferramenta, quais são os dilemas éticos e qual é o pensamento de quem vai usar essa ferramenta. Não é diferente de muitas outras coisas, né, que a gente tem. O ponto que trouxe mais esse tema a debate é por conta da relativa facilidade que eu falei um pouco antes de se usar isso. Então, se a gente tem essa maior facilidade, a maior acessibilidade para se fazer esse tipo de edição, qual é o intuito dessa edição, como está sendo feito, qual é a consequência disso, isso tudo que tem que ser analisado. Existem algumas leis que controlam a parte de bioética, mas elas não conseguem responder a todo o processo todos os dilemas que a gente vê com o CRISPR. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem a Lei de Biossegurança, que é de 2005. Tá? Então, lá previa a utilização e a edição gênica, organismos geneticamente modificados, enfim. Não falava desse tipo de técnica. Então, tem normativas mais recentes que falam mais diretamente. Só que, assim, não dá para a legislação acompanhar, vir antes do progresso da ciência. Então, primeiro vem o motivo daquela lei existir e depois se regula. E como muda muito rápido, às vezes uma regulação que foi de 4 anos atrás, 5 anos atrás, às vezes não pega o que está acontecendo agora. E aí tem que se fazer uma normativa agora para poder pegar o que temos hoje, que daqui a 3 anos já vai ser diferente. Então, se coloca uma coisa mais geral desse tipo de regulação, assim, de alteração, organismos geneticamente modificados, edição gênica, de maneira mais genérica, que acaba, por ser tão genérica para tentar não deixar nada de fora, deixando coisa de fora mais específicas. Então, o que é que a gente consegue fazer para tentar regular isso? Você analisa caso a caso. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a parte da pesquisa é meio que menos difícil de haver uma regulação. Por quê? Eu trabalho com pacientes HIV. Então, se eu vou acessar um paciente, eu preciso que o comitê de ética aprove o meu projeto. Para eu publicar um trabalho na revista, eu tenho que dizer o comitê de ética aprovou isso aqui que eu estou fazendo. E vocês também, o trabalho do TCC de vocês, do mestrado, futuramente, do doutorado, tudo que vocês vão fazer vai ter que ter aprovado pelo comitê de ética. Então, quando a gente tem uma instituição acadêmica, um pesquisador fazendo isso, ele tem que submeter isso para análise. Então, vamos pegar o projeto e vai dizer, dentro disso aqui, tu pode fazer ou não pode fazer. Beleza, isso é um ponto. O outro ponto é, se existe essa relativa facilidade e acesso para pessoas que não estão sob o escrutínio da academia, como a gente está, para eles fazerem isso, obviamente eles não estão sendo fiscalizados como eu sou, por exemplo, se eu vou fazer isso. E aí é que mora o perigo maior da gente ter o acesso que vai democratizar esse tipo de ferramenta, deixando menos restrito. Por outro lado, isso também traz o perigo disso estar acontecendo, sabe? É uma faca de dois gumes aí. Que é importante a democratização, é importante o acesso, não ficar restrito só entre um grupo pequeno de pessoas, o conhecimento, mas também, por outro lado, isso dificulta a fiscalização e dificulta o uso disso. A gente tem vários exemplos de certos tipos de uso que não deveriam estar sendo feitos. Tem um cara que ele injetou, acho que era um gene para hipertrofia muscular, uma coisa assim, né? Esse é um caso que a gente fala. A gente fala bastante isso na aula, porque é um caso meio que choca, meio que um símbolo. Um líder do biohacker, que se autodenominava, tem um termo que eles falam, do it yourself bio. Então, eles falam de que esse conhecimento ele tem que estar acessível e todo mundo pode fazer isso e deve. E daí as pessoas, literalmente, tem gente que faz na garagem, assim. Tem sistemas que as pessoas montam, faz na garagem de casa, e daí como é que a gente vai controlar isso e fiscalizar isso? Então existem as leis, mas esbarram muito assim, tem alguns que foram enquadrados como exercício ilegal da medicina, porque aplicou em outra pessoa. Teve gente que foi colocado como está mexendo em alguma planta em célula germinativa, está criando uma espécie nova entre linha ambiental ali. Mas no caso dessa pessoa em particular, se eu não posso fazer para outra pessoa, não posso fazer, eu vou fazer em mim. E daí ele fez em si próprio, né? E daí é mais para servir como bandeira de uma linha de pensamento e de uma ideologia que esse pessoal tem de tornar acessível para todos e tal, do que realmente ele queria chegar num resultado, sabe? Assim, é mais uma coisa para chocar. E isso existe, e esse tipo de abordagem é onde também a gente tem que entender que é a nova realidade, assim, não está tão disseminado ainda, mas a partir do momento que tem pessoas que fazem fora da instituição acadêmica, não estão sendo
analisado seus projetos para pedir financiamento, não estão querendo publicar isso e a revista não aceita se não tiver comitê de ética, não está jogando o mesmo jogo que a gente que está aqui dentro está jogando, é uma outra coisa, sabe? E aí também não querem fazer produto, porque também para fazer o produto para a Anvisa, o FDA, para aprovar, também você tem que comprovar aquela parte ética. Sim. Então, se eles não estão procurando isso, é simplesmente para mostrar que faz e chegar a alguma conclusão dentro do grupo mesmo, é uma coisa mais difícil de fiscalizar, né? Sim. Então a gente realmente vê que tem muitos perigos da aplicação do CRISPR em seres humanos, né? Sim. E aí, na sua opinião, você acha que existe uma relação entre o CRISPR-Cas9 e o risco de geração de práticas eugênicas? Ou esse risco depende apenas da forma como o CRISPR é aplicado? A eugenia é um termo bastante antigo até, desde o início ali do século XX, então a gente tem um histórico, né, na humanidade de práticas eugênicas. Os termos que se usavam, de você selecionar pessoas que você queira que aumente a frequência, a concentração delas na próxima geração, fazer com que essas pessoas se reproduzam mais, enfim. E pelo outro lado, tentar bloquear a reprodução, características que você acha que não deveria permanecer ali, para você fazer o que eles chamam de darwinismo social, você fazer essa com todas as aspas aí, essa evolução que não é isso, mas é o que eles tratam como se fosse. A partir do momento que você tem uma técnica, uma ferramenta, que ela é capaz, por si só, editar o DNA da maneira que você acha que deve, a gente está falando de uma técnica que já melhorou muito a sua aplicabilidade e evoluiu demais nos últimos 10 anos aí. Então a gente tem muito problema do que a gente chama de off-target, né? Que é quando o RNA guia ele não é específico para a região que você vai cortar e ele corta em outro lugar e pode gerar uma mutação em outro lugar. Então tem outras técnicas surgindo aí, sempre usando o CRISPR, mas usando uma enzima diferente, e ao invés da Cas9 usar outro tipo de Cas, usar um outro tipo de enzima que corta não de maneira linear, mas de maneira em pontos diferentes. Enfim, tem várias coisas para tentar diminuir e aumentar a especificidade. Esse não seria exatamente o ponto aqui. O ponto do que a gente está debatendo na parte de eugenia beleza, temos vários ensaios clínicos para tentar corrigir uma mutação, uma variante que está causando uma determinada doença. Então, isso tem muitos processos aí acontecendo. Muitas pesquisas e ensaios clínicos até. Tem recentemente agora, uma criança acho que tinha 6 ou 7 meses de vida, ela foi a primeira pessoa da história, agora 2025, a ter uma terapia via CRISPR direcionada só para ela. Então, ela nasceu, era uma doença muito grave, que a criança pode morrer nos primeiros anos de vida. E aí a criança nasceu, do dia que ela nasceu até o dia que aplicou nela o tratamento, demorou 6 meses. E o tratamento não foi que pegou, só mudou o RNA guia, não, fez um ensaio para aquela criança. Em 6 meses, entendeu-se qual era a doença da criança, desenhou-se um tratamento e aplicou e a criança recebeu esse tratamento. Isso envolve, inclusive, a aprovação de órgãos regulatórios, entendeu? Então, não só a parte de bancada, mas a parte burocrática, a parte legal, tudo isso foi resolvido. Em 6 meses a criança recebeu o tratamento. Isso é muito rápido, é muito rápido. Essa edição ela é feita em células que a gente chama de somáticas. Que são células somáticas, são aquelas que não são as germinativas, né? Elas não são herdáveis. Então, se a gente faz uma edição, uma alteração no DNA em uma célula somática, o impacto positivo, que é o que se espera, ou negativo, que pode ser um efeito colateral, alguma coisa, vai começar a acabar naquele indivíduo. Quando a gente começa a fazer edições em células germinativas, em células embrionárias, embriões, a gente está editando todas as células daquele indivíduo, ou dos indivíduos da próxima geração, se for num gameta. Isso faz com que a gente não mude o indivíduo, a gente está mudando a espécie. Então, que características a gente vai selecionar para fazer essa mudança numa espécie? Quem vai dizer o que é bom, o que é ruim? Mesmo que seja uma doença, a gente não pode simplesmente dizer eu vou erradicar isso aqui porque isso não presta. Isso é capacitismo, dependendo do que você está fazendo para fazer essa correção genética, pode começar a dizer, não, essa daqui eu estou corrigindo porque a criança morreria com 1 ano. Aí esse 1 ano passa para 2, passa para 5 e daqui a pouco começa a entrar em doenças que são só condições diferentes. O problema não é o agora, uma coisa vai levando a outra e pode ser que a gente chegue no futuro numa situação em que a gente vai querer editar tudo. É muito bom separar os ensaios, as pesquisas e os tratamentos em edição de células somáticas,
que são muito bem-vindas, assim, no meu entender, são muito bem-vindas, a gente vai usar isso para o nosso benefício e melhorar os tratamentos, mas a partir do momento que a gente entra em células germinativas, células embrionárias, isso aí começa a entrar num ramo muito difícil, porque isso seria já eugenia. Eugenia significa a gente estar escolhendo características genéticas que a gente julga serem melhores do que outras. Isso a gente está tirando da espécie aquilo ali. Isso é uma coisa bastante perigosa que a gente tem que levar em consideração no futuro. Com certeza. Nesse TED Talk, eles falam, inclusive, da inseminação artificial. Sim. Que no começo era algo bem mal visto, assim, de você fazer isso, mas que agora é algo que é feito direto. Aí, se o senhor acha que, tipo, o CRISPR, em algum momento, vai chegar a isso? Por ser normalizado. Ser normalizado. Eu isso, acho que nem sim. uma inseminação artificial. Eu acho que sim, porque a gente vê como está ficando cada vez mais disseminado, justamente por conta dessa questão da relativa facilidade, do preço relativamente baixo comparado com outras técnicas e dessa acessibilidade. Quando uma descoberta acontece científica, assim, é impossível você frear. Não tem como você dizer, você não vai fazer isso. Vamos fazer, assim, somente porque pode, isso vai ser feito, sabe? E é muito melhor entrar pelo caminho da regulação e dizer, até aqui a gente deve ir, até aqui não, e tentar, na medida do possível, ir guiando esse trem que já passou, ele já partiu. Não tem como voltar atrás. É como inteligência artificial. A gente tem como voltar atrás? Não tem como. A gente sabe que o uso é bom e é ruim, pode ser bom, pode ser ruim, é uma ferramenta. A gente não tem como. A partir de hoje, ninguém vai usar mais inteligência artificial. Não vai acontecer. O que a gente vai ter que fazer é, dada essa condição que temos no mundo hoje, como a gente vai fazer para o impacto ser o menor possível negativo e o maior possível positivo. E aí a mesma coisa que a gente vai ter que entrar. E nós aqui que estudamos isso, vocês inclusive, o pessoal que está assistindo que tem interesse, tem que ser também uma voz nesse debate, sabe? De a gente conseguir direcionar os caminhos que a gente quer seguir como humanidade mesmo. Isso vai acontecer. Fertilização in vitro, isso aconteceu. Teve bastante dificuldade no início. E foi também uma coisa recente. Se a gente vai no meio científico, isso é coisa de poucos anos atrás, relacionado no universo da evolução da ciência. E as coisas vão crescendo de maneira exponencial. O CRISPR vai ser ainda mais rápido, e já está sendo. Pode ser que daqui a pouco apareça uma outra técnica de edição, que para suplantar o CRISPR tem que ser mais acessível, mais barato, mais fácil, e se aparecer vai crescer mais rápido ainda. Isso não tem como a gente controlar, a gente tem como debater e entender o que a gente deve ou não fazer. A próxima pergunta é, no contexto brasileiro, o senhor acredita que esses desafios éticos são mais graves, semelhantes ou diferentes em relação a outros países? E por quê? Veja, a pergunta é boa, um pouquinho complexa para a gente falar, porque, primeiro, no ponto de vista científico, tá? Eu acho que o debate é muito parecido com qualquer lugar do mundo. A ciência, ela não tem fronteiras, o que a gente faz aqui no Brasil reverbera fora do Brasil e vice-versa. Então, todo esse debate que a gente está tendo agora aqui, para o contexto do mundo, se aplica também para o Brasil. Agora, no Brasil tem o contexto de problemas sociais, que assim, que isso a gente não discutiu ainda com relação aos outros países, porque não faz parte da nossa realidade. Mas, por exemplo, a partir do momento que isso vire uma coisa corriqueira, por exemplo, no mundo de tratamento de doenças, por exemplo, o grau de acessibilidade a isso vai estar disponível para a população? Isso vai ser disponível só para as classes mais abastadas? Isso vai estar disponível no sistema de saúde? Como isso vai ser distribuído, sabe? É uma coisa que geralmente acontece. Chega um avanço científico, primeiro acontece de haver essa separação, né? Então chega como um tratamento muito caro, que às vezes nem plano de saúde cobre, nem nada disso, as pessoas têm que pagar, então uma certa classe nossa tem acesso. Depois isso pula para os planos de saúde passarem a cobrir ali. Geralmente começa por meio judicial, a pessoa tem aquilo disponível, mas o plano não cobre, a pessoa entra na justiça e o plano tem que pagar. E aí começa os planos a pagar. E aí só depois disso vem para a população, a maioria da população que sobrevive pelo Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente está falando desse tipo de avanço, que muda muito rápido, então pode ser que no Brasil, como a gente tem essa divisão de classes muito clara aí, que a gente tenha sempre a classe mais alta tendo muito mais acesso, e quando chegar nas classes mais abaixo na pirâmide financeira já está obsoleto, ou já não tem mais a eficácia que a nova abordagem tem. Dependendo da técnica, às vezes a gente já consegue
resolver já como desenho da implementação dessa técnica. Por exemplo, tem uma técnica muito disseminada aí como revolucionária, que é a, não sei se você já ouviu falar, que é a CAR-T. Para tratamento de câncer, fazer uma célula T, alterada geneticamente, que ela consegue reconhecer as células tumorais e destruir. Então você faz um ensaio, e aí a pessoa recebe aquele tratamento e o próprio sistema imunológico começa a atacar, vamos dizer assim, as células tumorais. Então a gente tem esses protocolos internacionais, então tem gente que vai para fora do Brasil, paga milhões de reais, de dólares para poder ter acesso a isso. O que é que estão fazendo aqui? Tem um grupo de pesquisa, acho que é da USP, que é financiada pelo governo brasileiro para desenvolver o próprio protocolo brasileiro e ser disponibilizado já via SUS. Já foi desenhada e financiada pelo governo para quando ficar pronta, isso vai ser disponibilizado para a população em geral. Então, a gente pode pensar, usar como parâmetro também para as técnicas de CRISPR. Né? Temos muitos ensaios clínicos em desenvolvimento. Chegamos a, vamos dizer, amanhã sai uma publicação, ó, tá aqui, a gente vai curar agora, sei lá, anemia falciforme. Conseguimos. Que é um ensaio clínico bastante avançado. Vai dar entrada na Anvisa, aquela coisa para poder ser disponibilizado o tratamento, e isso pode já ser incorporado via Sistema Único de Saúde. E aí, por fim, a gente queria saber quais caminhos você acredita que sejam essenciais para garantir o uso ético e responsável do CRISPR-Cas9 no futuro. Os caminhos para se fazer isso são os mesmos caminhos para qualquer outro dilema ético que a gente tenha na sociedade. É muito menos sobre CRISPR e muito mais sobre a sociedade. A gente, como formadores de opinião, como pesquisadores da área, como estudantes da área, como interessados, a gente ter uma opinião clara, a gente ter um discernimento do que é ético, do que não é, ter nossos valores éticos ali que não mudam. Tem até o professor Cortella, né? Ele fala que ética não é cosmética, não é uma coisa que você bota porque um dia você colocou aquela maquiagem e depois não tem mais. Não é isso. A sua ética é uma coisa integral, não é só relacionado à biologia ou a qualquer outra coisa. Mas o que a gente precisa fazer para ajudar nesse debate é a gente munir as pessoas de informação. Dizer, olha, isso aqui aconteceu isso, isso e isso. Qual é o histórico nosso de práticas eugênicas? Onde a gente chegou desde o início do século XX, ali, quando começou essa prática de eugenia e tal, onde isso foi desaguar. Então, queremos repetir isso? Claramente ninguém quer repetir isso. Mas às vezes a gente precisa ser informado do passado para não repetir no futuro, né? E mudando o contexto, que antes era de um jeito, agora é de outro, mas a essência continua mesmo. Então a gente precisa dizer, olha, isso aqui está parecendo aquele pessoal de lá que fazia isso, aquilo, mas talvez, não vamos por esse caminho, não, vamos assim, explicar por quê e fazer com que as pessoas entendam. Porque se você explica, se a pessoa está munida de informação, se a pessoa sabe do que você está falando e a pessoa ainda assim defende uma prática eugênica, então isso não é falta de conhecimento, é simplesmente a falta de ética da pessoa. Isso não tem o que a gente fazer, infelizmente. O que a gente tem que fazer é uma coisa de legislação. Se a gente não consegue convencer, a gente tem que tentar evitar que faça, nem que seja pelo medo da punição. Mas também a gente já viu aqui nesse nosso debate de hoje que é difícil a gente regular, é difícil a gente impedir que as pessoas façam. Então, beleza, você vai fazer, mas você não vai poder criar nenhum produto, você não vai poder aplicar em ninguém, você não vai tentar restringir aquilo das pessoas que não têm esse pensamento de uso ético das coisas. Mas a nossa função é tentar deixar esse debate aceso, a gente mostrar que a gente não é contra o progresso da ciência, muito pelo contrário. Quem pensa de maneira ética sobre as coisas não é contra o avanço científico, mas a gente quer que as coisas aconteçam de maneira saudável. Não é a qualquer custo, não é fazendo de qualquer jeito, como foi o caso do chinês lá, que fez as meninas gêmeas heritadas geneticamente. O progresso da ciência não pode ser usado como desculpa para fazer atrocidades. Com certeza, professor. Bom, então aqui a gente chega ao final da nossa entrevista, então muito obrigada, professor, por ter vindo. Eu que agradeço vocês, a iniciativa, o pessoal do podcast que trabalha para fazer isso acontecer. Então, parabéns pela iniciativa e boa sorte aí na caminhada. Muito obrigada, professor. Muito bom. Então, pessoal, aqui a gente finaliza mais um episódio do podcast Transcrição. Muito obrigada pela atenção e fiquem ligados que já vem mais. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada.